versos, mas é necessário que venhamos entender o porquê que Isaías está sendo usado por Deus para falar esses 2 versículos que lemos. Porque nós sabemos que no capítulo 59, Isaías está denunciando os pecados da nação, está trazendo diante do povo os seus pecados, as suas iniquidades, para que o povo entendesse o que precisava fazer, para que depois de tudo que eles vinham fazendo de errado diante de Deus, através da sua atitude, o Senhor viesse poder abençoá-los. Quando nós olhamos para aquilo que Isaías está dizendo, o verso 1, que é o verso que todo mundo gosta, porque nós falamos, mencionamos muitas vezes, diversas vezes, né? Quem nunca ouviu alguém dizer o verso 1 do capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, e esta parte satisfaz e alegra-nos por aquilo que está sendo dito. Mas é bem verdade que quando lemos o verso 2, nós entendemos algo da parte de Deus. A mão do Senhor, ela não está encolhida, o seu ouvido ele não está agravado, mas existe algo que impede de Deus abençoar a nossa vida. E o que é, pastor? O verso 2 está nos revelando o que impede de que a mão do Senhor ela seja manifesta sobre nós. O verso 2 está revelando o que fará, o que impede, melhor dizendo, de que o Senhor ouça aquilo que nós oramos e clamamos diante dele. E o que impede a ação de Deus? Nós às vezes olhamos e falamos: nada impede aquilo que Deus quer fazer, nada impede a ação de Deus, mas existe aqui algo que impede, o que impossibilita o Senhor de agir. E o que é, pastor? O texto está dizendo: as vossas iniquidades e o vosso pecado é o que impedem de que Deus venha nos abençoar. Todos nós sabemos que pouco se prega, se fala acerca do pecado, pouco se fala acerca de pecar. Todos somos falhos, todos nós erramos, e nós sabemos que o pecado está no meio da humanidade desde do primeiro casal da criação, lá no jardim, e nós sabemos que de lá vem vindo consequências acerca do pecado. Todos nós sabemos que o primeiro casal, na sua desobediência, ele vai ser tirado, arrancado do jardim, porque pecou, porque desobedeceu a Deus. E a humanidade vem dentro desse contexto. Todos nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós erramos e todos nós falhamos. Só que o problema é que o pecado se torna uma barreira, um impedimento para que Deus venha abençoar o ser humano. O pecado vai impedir a ação de Deus diante daquilo que nós precisamos, ou diante daquilo que desejamos. O pecado vai impossibilitar de que o Senhor haja em favor da minha e da tua necessidade. É o texto que está dizendo. Isaías está revelando isso através da nação de Israel. Quando você olhar a história de Israel na Bíblia, você vai entender, porque a Bíblia vai declarar e dizer que diversas vezes, ou quase todas as maiorias das vezes, a nação de Israel, ela vai começar a se distanciar de Deus, ela vai começar a transgredir a lei do Senhor. E o que vai resultado, a Bíblia vai sempre dizer que por permissão de Deus, Deus permite um povo ser oprimido
pelos seus inimigos, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da idolatria. O Senhor vai permitir com que o povo fosse oprimido pelos seus inimigos. E o que acontece, pastor? O que acontece é que quando o povo tornava-se a voltar-se para Deus, que quando o povo voltava a clamar a Deus de novo, para que quando o povo voltasse se colocar na presença de Deus de novo, a Bíblia também vai dizer que Deus sempre levantava alguém para fazer com que o povo saísse daquele momento de adversidade e fosse livre e liberto da opressão do seu inimigo. Quando o povo voltava-se para Deus e havia então o arrependimento, a Bíblia vai dizer que Deus livrava através de alguém o seu povo dos seus inimigos. A prova disso está 1 Samuel, no capítulo 4. A Bíblia vai dizer que quando eles estão na guerra contra os filisteus e eles haviam voltado para Israel, para Jerusalém, e buscado a arca da aliança, o texto vai dizer que naquele dia a nação de Israel vai ser massacrada pelos filisteus, porque estava dentro de um contexto de pecado, porque os líderes que estavam ali, sacerdote Eli, os seus 2 filhos que eram sacerdote, estavam corrompendo, aleluias, a presença de Deus com seus pecados, estavam corrompendo a nação com os seus erros, e todo mundo via o que estava acontecendo, inclusive Eli sabia do que estava acontecendo e fez vista grossa. E a Bíblia diz que nessa batalha, por causa do pecado do povo, por causa da iniquidade do povo, eles vão ser massacrados. E a Bíblia diz que a arca da aliança vai ser tomada, a arca da aliança vai ser levada pelos filisteus. Só que no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que agora, sob a liderança de Samuel, a Bíblia diz que eles estão reunidos em Mispa, porque Samuel mandou reunir o povo em Mispa. E a Bíblia diz que quando eles estão reunidos em Mispa para o culto, para o sacrifício e também para arrependimento, Mispa é lugar de arrependimento, Mispa é lugar de pedir perdão de pecados, Mispa é lugar aonde nós vamos ao culto para nos humilharmos aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que quando houve o arrependimento sob a liderança de Samuel, a Bíblia diz que os filisteus vieram para a guerra, e quando Samuel está sacrificando, quando Samuel está cultuando, a Bíblia diz que trovejou o Senhor dos céus, e a Bíblia diz que ele eliminou todos os inimigos e trouxe livramento. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependemos, como está dito em Crônicas, nós vamos ter o livramento de Deus, nós iremos ver o agir de Deus, nós iremos ver o mover de Deus sobre a nossa vida. Mas o que é necessário, pastor? Arrependimento, humilhação na presença dele. O pecado é impedimento. O pecado impede de Deus nos abençoar. O pecado impossibilita de Deus agir no meio da igreja. Nós às vezes não entendemos o porquê de alguns cultos pesados, de alguns cultos difíceis, de alguns cultos onde parece que não vai, parece que nós tentamos andar para frente e somos puxados para trás, e nós não entendemos às vezes por causa da dimensão espiritual em que estamos vivendo. Mas sabe por que muitas das vezes a dificuldade dentro de um ambiente como este? Porque Deus ele não tem como agir aonde está o pecado, aonde está a imoralidade, aonde está o erro, e não há arrependimento.
aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Não adianta se arrepender aqui e durante a semana voltar a cometer de novo. Tem que ter arrependimento, mas tem que ter mudança. Tem que ter arrependimento, mas tem que abandonar a prática. E quando isso acontece, nós veremos a glória de Deus conosco. O texto vai dizer que o pecado impede da nossa oração ser ouvida. É a Bíblia que diz: os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em outras palavras, se vivemos numa vida de pecado, a nossa oração não é ouvida por Ele. A nossa oração não subirá do telhado da igreja se nós levarmos uma vida de pecado. Sabemos que pecado era o alvo. Aleluia. Se nós levamos uma vida de pecado sem arrependimento, e eu não estou falando aqui de falhas, eu não estou falando aqui disso porque todos nós erramos e falhamos, mas eu estou pregando nessa noite para dizer que muitos estão tendo e criando pecados de estimação, pecados que ele já se conformou com aquilo que ele pratica, já não causa temor no seu coração, e ele já não consegue mais entender que aquilo está levando ele à destruição. Pecados de estimação, mas nesta noite o sangue dele está aqui sendo derramado para aquele que se arrepende, porque alcançará misericórdia. Impede. Davi, quando cometeu o pecado de adultério, ele vai escrever nos Salmos 32, 51. Ele está falando sobre o seu pecado, ele está falando sobre aquilo que ele cometeu, e ele vai declarar e dizer que enquanto ele não confessou, ele está dizendo: os meus ossos estão apodrecendo. Porque hoje parece que tornou moda. Faz errado, vem do culto, dobrou os joelhos, acha que simplesmente é o ato de pedir perdão e tudo está certo. Mas existem pecados que há necessidade de confissão. E Davi está dizendo: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos estavam apodrecendo. Ele estava sentindo na pele, ele estava sentindo no corpo físico, por causa do pecado, a consequência. Aleluia. Ele está falando nos Salmos, no 51, ele vai dizer: cria em mim um coração novo. Ele vai dizer: coloque em mim o Espírito reto. Ele vai clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor não tirasse dele a presença do Senhor e do Espírito Santo da sua vida. Entenda uma coisa: aí ele vai ser confrontado, porque ele está ali e ele não confessa, até que vem o profeta Natan, e diante de tudo da cara de Davi, vai apontar o dedo no nariz dele e vai falar que é ele, aquele da parábola que ele conta. Vai dizer: é você, Davi, é você que está em pecado, é você que está no pecado. Sabe o que eu fico pensando? Natan, o profeta, porque se fosse nos tempos de hoje, quem sabe nós iria passar a mão por cima, mas é o rei, mas canta no coral, mas é aquele que está acima, é líder, e muitos passariam a mão, mas Natan aponta o dedo para dizer: é você que está em pecado. E muitos estão vivendo e criando para si pecados de estimação. É
É isso, pastor. Já está acostumado com ele. Não sente temor. Não sente mais, num culto como esse, o seu coração gemendo, a sua alma gemendo por causa do erro. Aleluias. Isso é um problema. Isso é um problema sério para a nossa geração que nós estamos vivendo. Uma geração que está acostumada com o pecado. Está acostumada a viver uma vida de pecado. Pastor, o senhor está falando mal da nossa geração. Não estou falando mal, porque faço parte da mesma, mas estou falando daquilo que nós vemos com os nossos olhos e entendemos que a nossa geração é uma geração que está conformada, que está de braços cruzados muitas vezes, e nós não entendemos, aleluias, que só nós iremos ver o agir de Deus quando nós tivermos uma transformação e nós nos arrependermos dos nossos pecados. Uma geração conformada. E aqui vai para os jovens. Aí eles não estão. Alguém vai dar o recado que eu vou dar aqui. Uma geração de jovens que canta. A nossa geração tem lenha para queimar, mas não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca a presença de Deus. Como que vai ter lenha para queimar? Lenha até pode ter, mas talvez não tenha fogo. E isso não será, aleluias, diferente, porque nós precisamos entender de uma coisa: nós ainda precisamos buscar e pagar o preço para que nós venhamos a ver o agir de Deus em nosso. Geração de jovens que perderam e esqueceram do princípio do verdadeiro namoro cristão. Eu vou falar que Deus está me dando, porque não foi agora que eu seria hipócrita se dissesse que foi aqui. Foi quando eu estava em casa e buscando e estudando por essa palavra. Deus inflamou meu coração com isso que eu vou dizer. Geração de jovens que perdeu o princípio do verdadeiro namoro cristão. Primeiro, porque já nem pede mais a oração e a bênção do pastor. Segundo, porque o namoro de hoje, irmão, é jovem, os dois namorados saindo sozinho de casa, irmão. E o pior é que ainda tem que escutar às vezes alguns pais dizendo: eu confio nele, eu confio nela. Não, disse: é bom, rapaz. Eu sou jovem, fui jovem, sei como funcionam as coisas. Depois do leite derramado, chorar não é proveito. E sabe o que me indigna com essa geração? É que ainda quer casar de peregrinar e achar que está tudo bem, e achar que está tudo certo. Mas Deus inflama meu coração para dizer nessa noite: é necessário nós nos arrepender. Tem alguns que ficam bravos, vai repercutir durante a semana, não tem problema. E fazemos vista grossa. Fazemos vista grossa. Lembra da igreja primitiva? Ananias e Safira ofereceram o seu voto. Chegaram diante de Pedro e dos apóstolos, quiseram mentir, porque a preocupação maior não era o dinheiro que ia ser dado. Eles venderam, aleluia, a sua fazenda. Eles venderam, mas quando chegaram diante de cumprir o seu propósito, a Bíblia vai dizer que eles mentiram, que estavam dando tudo quando eles estavam dando só metade. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o pecado da mentira. Foi por isso que eles foram os dois mortos naquele dia, porque nós muitas das vezes fazemos vista
vai vir metade para cá, tá tudo certo, tudo tranquilo, nota 10, aleluias. Mas naquele tempo, infelizmente, você vai ser morto agora. Pá, caiu. Vem a mulher da mesma forma, quis mentir, morta, só assado para fora. Sabe o que eu entendo com isso? Pastor, quer que Deus haja assim, faça assim? Não, eu estou querendo dizer para nós que estamos aqui, nós fazemos vista grossa e nós não entendemos que nós mesmo vivendo o tempo da graça, nós precisamos nos humilhar e nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante de Deus e nos arrependemos. O caminho para o fim agora. O texto do capítulo 59 final vai dizer, verso 20: o Redentor virá a Sião aos que se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Sabe o que acontece quando há arrependimento? Quando nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus, quando nós, aleluias, nos afastamos do pecado, sabe o que acontece? Ele virá, aleluias, ele virá e trará sobre nós a redenção que precisamos. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui esta noite? À medida que há o arrependimento, à medida que nós, aleluias, nos arrependemos e deixamos da prática dos pecados, nós veremos o Senhor vir. Era o plano de redenção para a nação de Israel. Era Deus dizendo para eles: se vocês voltassem para mim de novo, de todo o coração, aleluias, eu virei, restaurarei, trarei a redenção e mostrarei que sou Deus de vocês. É o que Deus está dizendo para nós aqui esta noite. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, virá sobre nós a mão dele, o livramento dele, a redenção dele sobre nós. Se coloque em pé comigo. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. Eu sei que, como diria o meu amigo, uma palavra como essa, que seja, o glória diminui. Mas não tem problema, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a palavra fala comigo também. A necessidade de nós nos despertarmos, porque estamos se conformando àquele pecado de estimação. Um pouquinho pode, um golinho pode, aleluia, fazer isso aqui pode, uma mentirinha pode, fornicar pode. Depois eu me arrependo. Nessa noite Deus está nos convidando ao arrependimento de verdade. Deus está nos confrontando ao arrependimento de verdade, a deixarmos práticas que desagradam a Deus, abandonarmos práticas que desagradam a Deus, a entendermos a necessidade, se nós queremos ver que a glória de Deus seja manifesta sobre nós, é necessário nós demonstrar arrependimento de verdade. O Senhor vai dizer para o seu povo: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite para alguém? Aleluia, não é só da boca para fora, não é só falar aqui dentro, é uma vida transformada, é de coração sincero, é dentro da igreja, mas é em casa também, é na rua, é no bairro, e isso não deve será glorificado através da sua vida. Você vai ficar no seu lugar mesmo, a não ser que você sinta de vir ao altar, mas senão você vai levantar a tua mão aonde você está agora. Eu quero estar orando por você nesse momento. Eu quero estar orando por você neste momento. É uma noite propícia para que nós venha, aleluias, nos humilharmos aos pés do Senhor.
que nós venha nos humilhar na presença do Senhor, que nós venha, aleluia, pedir perdão. Se precisar, peça, se precisar, perdoe, se precisar, vai até alguém, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está aqui para te conduzir desta maneira, mas não saia deste culto inerte, como que se não tivesse ouvido nada. Deus falou conosco e é necessário nós darmos ouvidos à voz dele, porque ele está falando conosco neste lugar. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, amado Deus e querido Pai. Senhor, nós pregamos a tua palavra, Senhor, nós ministramos a tua palavra, Senhor, e diante deste texto, diante desta palavra, Pai, nos ajude, aleluia, nos dá graça, que possamos, ó Pai, abandonar algumas práticas, que possamos, Senhor, nos arrependermos cada dia de coração, que não seja da boca para fora, mas que haja em nós o sentimento de verdade, Pai, aonde nós venhamos deixar as práticas que te desagradam, mas te servir com fidelidade. Importa que nós venhamos buscar a santificação, assim como o Senhor é santo. Dá graça para o teu povo, dá graça para a tua igreja nessa noite. Nós oramos, Senhor, nós pedimos